comecei a trabalhar com os aplicativos justamente para suprir o dinheiro que eu precisava ali no mês. Tem dia que você tem que ficar até de madrugada na rua. Meu horário são de 11 às 3, muitas vezes eu pego de 3 às 6 e de 6 às 10. Aí eu pego direto, entendeu? E quando vai folgar, tem que estudar bastante o tempo que você vai ficar parado. As mudanças econômicas que aconteceram no mundo criaram novos tipos, novas atividades econômicas e novos tipos de trabalho. E você não tem chefe. O aplicativo se faz seu horário, se faz sua escala. Eu estipulava R$250 todo dia para me fazer na rua. A relação hoje do aplicativo é uma relação privada entre uma plataforma, entre uma empresa e um trabalhador que muitas vezes ali está naquela função como um complemento de renda. Como garantir direitos fundamentais trabalhistas considerando as tantas mudanças da sociedade, do mercado de trabalho? Para regularizar essa situação, tramita aqui no Senado um projeto que impõe uma série de obrigações para as empresas de aplicativos de delivery. Quanto mais liberdade na relação entre o trabalhador e a própria empresa de construir o melhor cenário para ele exercer aquela atividade e complementa uma renda na família, ficará melhor. Por outro lado, se você não dá uma cobertura mínima a essas pessoas, quando ela não tiver mais capacidade de trabalho, ela não tem proteção nenhuma. Porque a gente está tentando fazer uma regulamentação que se garanta minimamente algumas condições de trabalho para essa pessoa. Assim caminha a humanidade, transformando-se o tempo todo, lidando com novos conflitos. E assim deve caminhar o Senado, debatendo essas mudanças, ouvindo a população, discutindo novas leis que permitam que a economia se fortaleça, o emprego cresça e os ganhos não sejam só de uns, mas da população brasileira como um todo. Quanto mais a população participa das instituições políticas, mais pode fazer valer os seus direitos e mais democrático se torna o país. Na história do Brasil, os mais pobres sempre tiveram mais dificuldades de serem ouvidos. Mas ao longo desses 200 anos, a duras penas e exercendo pressão sobre os seus representantes, nós, brasileiros, conquistamos leis importantes na defesa dos direitos dos trabalhadores. Qual é a sua profissão? Comerciante. Sou médico veterinário. Eu sou aposentada, sou executiva de venda, né? Sou bancário. Produção de evento. Comerciante. Tenho um sonho de me tornar atleta. Live streamer no TikTok. Trabalho no iFood, aplicativo. Sou taxista. Sou motoguel já há 4 anos. Transporte de passageiros e grandes encomendas, né? Eu sou policial legislativa. Eu sou encarregado da limpeza, da mais serviço. Eu já fui telefonista, recepcionista, secretária. Hoje eu sou dona de casa. Atualmente eu não trabalho, sou do lar. E você acha que quem é do lar não trabalha? Trabalha também, né? Segundo o IBGE, em 2023 havia mais de 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Desse número, 37% possuem carteira de trabalho e gozam dos direitos proporcionados pela legislação brasileira. Enquanto outros 38%, que trabalham no mercado informal, ainda lutam para garantir direitos trabalhistas mínimos. A gente ganha bem, porém nosso custo é muito alto. Tudo sai do nosso rendimento. O cara ganha R$10.000, ele gasta pelo menos 3.000 com gasolina, sabe? Aí, geralmente, quando acontece alguma coisa, fica pelo conserto do próprio motoboy. Ah, minhas férias, não tiro férias. Quem trabalha no Uber não tem nenhum benefício. Nada. Nenhum benefício. Nenhum. Salário mínimo, descanso semanal, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, licença médica, saúde gratuita e universal, direitos do consumidor, aposentadoria. Nada disso caiu do céu. A população brasileira lutou por esses direitos. Durante os primeiros 40 anos após a votação do fim da escravidão no Senado, ou seja, até os anos 1930, os funcionários do comércio, fazendas e primeiras fábricas do país não tinham descanso no fim de semana. E era comum trabalhar mais de 12 horas num dia sem receber hora extra.
crianças e mulheres faziam trabalhos perigosos, sem treinamento. E quando um operário se machucava, não recebia nenhuma indenização. Aposentadoria, esquece. Não tinha. A visão que havia do trabalho no Império do Brasil era associada a uma dimensão muito negativa. Quem trabalha não tem liberdade, quem trabalha é escravizado. Na Primeira República, com o avanço da urbanização, com a chegada de trabalhadores estrangeiros e também daqueles egressos do cativeiro, nós passamos a ter, em áreas como Rio de Janeiro e São Paulo, um contingente bastante numeroso de trabalhadores em fábricas. As condições de vida e de trabalho nesses primeiros anos, décadas dessa era das ferrovias é bem precário, porque você não tinha nenhuma forma de controle ou regulação das condições de trabalho. Nós vamos ter crianças trabalhando atrás de máquinas de tecelagem, o que amputou muitas crianças, o que lhes roubou mãozinhas, bracinhos. Mas houve, sim, uma população de crianças trabalhadoras. Esse quantitativo de trabalhadores submetidos a jornadas extenuantes, sem nenhum tipo de direito legalmente previsto, leva ao desenvolvimento de um movimento operário, que passa a reivindicar melhoria nas condições de vida e de trabalho, que, a despeito da proibição legal, procuravam se organizar em sindicatos. Houve diversas greves, porque eles tinham uma capacidade de organização e reivindicações as mais diversas, desde a alimentação, condições de trabalho. E é um momento também de radicalização, tanto à direita, com a ascensão dos fascismos, mas também há uma radicalização à esquerda. A vitória dos bolcheviques na Rússia em 1917 funcionou como um alento aos movimentos operários pelo mundo afora. Em 1917, você teve a maior greve geral que esse país já teve, em 17. São Paulo parou durante 3 meses. O primeiro fator que eu destaco para a produção de uma legislação trabalhista no Brasil, indiscutivelmente, é a mobilização dos próprios trabalhadores. Quem regulamentava as relações de trabalho era o âmbito estadual. Só em 1926, por meio da emenda constitucional, passa a ser uma atribuição federal o tema do trabalho. Então, o Congresso Nacional tinha um debate constante e ele representava os interesses de classe da sociedade sobre a questão do trabalho. Então, havia o debate sobre a questão de horas semanais, sobre a questão das férias, sobre o trabalho de menores, sobre o trabalho feminino. Então, havia inúmeras propostas dentro do Congresso que visavam regulamentar as relações de trabalho. As pessoas tomam previdência como se fosse assim: o mundo nasceu com a previdência. Não é verdade. No Brasil, isso foi chegando lentamente. No final dos anos 1800, foi criada a Caixa Assistencial para algumas categorias. Mas o primeiro marco legal é em 1923, com a lei chamada Lei Eloy Chaves, que criou um sistema previdenciário no Brasil. Obviamente que era um sistema muito menor do que é hoje. Era exclusivamente voltado para os trabalhadores urbanos, tá certo? Devidamente formais, em que eles contribuíam, a empresa contribuía e o Estado fazia a gestão disso. A Lei Eloy Chaves obrigou cada companhia ferroviária do país a criar uma caixa de aposentadorias e pensões. Esses departamentos eram encarregados de recolher a contribuição do patrão e dos funcionários e pagar os benefícios aos aposentados e aos pensionistas. Em 1930, quando Getúlio assume, uma das suas primeiras medidas foi a criação do Ministério do Trabalho. Já em 37, Getúlio comanda um golpe de Estado, que é o golpe do Estado Novo. De 37 até 45, não tinha nenhuma casa legislativa funcionando, nem Câmara de Vereadores dos municípios, nem Assembleias Legislativas Estaduais e tampouco Senado e Câmara dos Deputados.
que o Brasil segue para uma regulamentação e uma sistematização das relações de trabalho no país. Ponto nodal dessa regulamentação veio em 1943 com a consolidação das leis do trabalho. A CLT, ela é, no fundo, o quê? A consolidação de todas as principais demandas da classe trabalhadora que estava se montando naquela época. Vargas tinha uma noção exata de que um novo país estava surgindo. E ele vai tratar inteligentemente de incorporar essas massas populares que estão surgindo no cenário político ao seu projeto de poder. Vargas pretendia impedir que esse nascente operariado se filiasse ao Partido Comunista. E foi exatamente isso que aconteceu. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. À medida que essa legislação é produzida, também houve um esforço sem precedentes para sua divulgação. Procura associar a imagem do presidente, apresentando todos esses direitos como se fosse uma benesse, como se fossem dádivas, sem destacar que muitos dos aspectos dessa legislação trabalhista remontavam a lutas anteriores dos trabalhadores durante a Primeira República. Obviamente, a CLT não foi um presente de Natal que, né, bateu na cabeça do Vargas, etc., e coisas assim, né? A legislação trabalhista é uma conquista da classe trabalhadora. Desde a sua origem, a CLT sofreu críticas e foi combatida. Após a derrubada do Estado Novo em 1945, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que redigiu a Constituição de 1946, e mais uma vez ali tivemos deputados e senadores que defenderam a continuidade da legislação trabalhista e que foi preservada ao longo das décadas seguintes. Havia todo um arcabouço histórico dentro do Congresso Nacional que permitia esse tipo de debate sobre as relações de trabalho, porque havia uma representação de todos os trabalhadores. Então, a gente tinha representação de trabalhadores, representação dos órgãos de classe. Primeira cidadania, no fundo, que o povo brasileiro vai ter, vai ser a carteira de trabalho, vai ser a CLT. A consolidação das leis do trabalho teve o grande valor de compilar a regulamentação das relações de trabalho urbano. Mas não houve, naquela época, uma inserção da regulamentação das relações de trabalho rurais e das relações de trabalho domésticas. Nós percebemos que nos anos 50, 2/3 das ações trabalhistas eram feitas por trabalhadores rurais. No governo Goulart, para tentar solucionar essa questão, é produzida uma lei que é o Estatuto do Trabalhador Rural. Toda essa pluralidade de relações no campo poderia se associar e montar-se uma organização sindical. O Goulart pretendia, com isso, era formatar o espaço pelo qual esses grupos iriam se organizar e tentar trazê-los como uma base de sustentação para o governo. Que para o trabalhador rural não importava perder a ação judicial. O mais importante para ele era ver o fazendeiro no banco dos réus, tendo que mentir para que não fosse punido. Isso, ao meu ver, ajudava a quebrar uma autoridade moral que esse grande proprietário rural tinha. Vem o golpe, os sindicatos são proibidos, muitos foram fechados, mas a própria ditadura não desmontou essa estrutura sindical. Pelo contrário, em 1971, o general-presidente anuncia uma nova Lei Áurea, que era a extensão da previdência social ao campo, com pagamento de meio salário mínimo para o trabalhador rural. As trabalhadoras estariam excluídas. Os trabalhadores rurais passaram a ter direito à previdência e sem contribuição. E são medidas populistas e também preventivas
de problemas sociais. Com a queda da ditadura, uma Assembleia Constituinte é convocada, possibilitando novas discussões sobre as leis do trabalho. O Senado, sem dúvida, foi muito importante na conquista de uma legislação trabalhista do processo constituinte de 1988. E vários direitos foram ampliados, outros foram inseridos na Constituição. E houve um marco aí, que foi a Constituição de 88, que expandiu bastante a cobertura previdenciária, tornou-se praticamente universal. Já estão aprovados os seguintes direitos: garantia de emprego, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo unificado em todo o país e irredutibilidade de remuneração. Ou seja, o salário não poderá ser diminuído. O capítulo dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, obteve avanços muito importantes. Antes da Constituinte, a carga horária era 48 horas. Nós puxamos, e eu cuidei muito desse capítulo, para 44 horas. Em relação à aposentadoria, como é que ficou? 30 e 35 anos. O aumento da licença gestante de 90 para 120 dias foi uma das lutas das mulheres na Constituinte. A Constituição de 1988 amplia direitos para trabalhadoras domésticas, mas não em condição de igualdade com os trabalhadores urbanos e rurais, diga-se de passagem. O caminho de construção de cidadania trabalhista para empregadas domésticas foi um caminho lento e gradual. A conquista de direitos trabalhistas pelas empregadas domésticas, ela vem num momento muito recente, em que não à toa havia uma mulher na presidência da República. Em 2013, uma emenda constitucional que vai ampliar ainda mais os direitos para trabalhadores domésticos, seguido de uma legislação de 2015. A trabalhadora doméstica não era considerada, como uma trabalhadora doméstica. Ela era uma serviçal lá, sem nenhum direito, sem nenhum vínculo evidente. E os seus empregadores diziam que elas eram da família. E da família, com essa história, não davam a ela os seus direitos. É a cabeça ainda do tempo dos escravos, que as pessoas achavam que podiam dispor de outros seres humanos para trabalhar. Não existe reprodução mais óbvia da escravidão do que a escrava doméstica em casa, né? Ou seja, e são mulheres e a imensa maioria delas negras. Do que eu conheço, da minha história, a minha mãe era doméstica. Ela saiu de casa para trabalhar na casa dos outros com 14 anos de idade. A minha mãe é adorada por todos os filhos dos ex-patrões dela. Não que os filhos dela não a amem. Lógico, todos a amam. Mas quem teve o amor, o carinho, a atenção, quem ela ensinou a andar, quem ela ninou para colocar para dormir e deu uma madeira, foram os filhos dos patrões. Pra gente sobrava a mãe cansada. A mãe que chegava esgotada do trabalho, de cuidar do filho dos outros, de cuidar da casa dos outros, porque era tudo junto. O babá, a empregada doméstica, era tudo junto. Tudo a mesma coisa, pelo mesmo salário. Então, primeiro começou com a organização delas, que começaram a entender que tinham que ter seus direitos. Trouxemos tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal chamar a atenção de nós, que todos nós que aqui estávamos, tínhamos alguém trabalhando em nossa casa. E eu perguntava, como é a situação dela? Ela tem carteira assinada, ela tem descanso, ela conhece a família dela, ela visita. E aí as pessoas pararam, não, peraí, vamos pensar. Aí tinha alguns que chegavam perto de mim, olha, eu dou todo o direito, Benedita, da minha trabalhadora lá em casa. Ela está comigo há tanto tempo, recebe, vou. Então, nós começamos a fazer desse momento que se enxergasse a trabalhadora doméstica.
A proposta concede aos empregados domésticos 16 direitos já assegurados aos outros trabalhadores. Os senadores lembraram que a legislação trabalhista é de 1943 e foram necessários 70 anos para que os trabalhadores domésticos tivessem acesso aos mesmos direitos. Sim, 70, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada por unanimidade a proposta de emenda à Constituição número 66. Esse projeto é extremamente importante para o Brasil, que vai formalizar, no meus cálculos, mais de 2 milhões de trabalhadores domésticos e que vai, sem dúvida nenhuma, dar igualdade de condições ao trabalhador doméstico, ao restante dos trabalhadores brasileiros. O objetivo de tão somente trazer justiça a estas pessoas, homens e mulheres, e também um marco regulatório nesta relação de capital e trabalho. A mudança, eu percebo que algumas mulheres, elas se empoderaram mais. Elas não se viam mais assim como... porque tinham mulheres que tinham vergonha de falar, eu sou doméstica. A partir da lei, elas se sentiram como cidadãs, elas foram vistas pela sociedade. Que a lei deu poder a essas mulheres, para elas também pensarem se elas querem ser empregada doméstica aqui. Tem uma lei que as ampare, porque é um trabalho digno, é um trabalho bonito. Ou se elas querem também ser professoras, senadoras, deputadas. Eu sou técnica de secretariado escolar. É evidente que o Estado brasileiro tem também que ser um Estado social. Há uma compreensão. Enquanto nós não tivermos o pleno emprego e a oportunidade para todas as pessoas, é uma obrigação do Estado dar dignidade às pessoas que estão em situação vulnerável no Brasil. Bom, boa tarde. Meu nome é Gilvanice Vieira dos Santos. Todo mundo me chama de Nice. Tenho 4 filhos, tenho uma neta. Como diz minha mãe, eu sou a árvore que, se eu não estiver em pé, se eu cair, cai todo mundo, né? Chega o caminhão de material, derrama ali, aí a gente vai, pega os bags, esse tipo de bag aqui, a gente vai pra lá, a gente vai reciclar. Vai jogando material, latinha, pet, latão, tudo vai num bag só. Quando enche o bag todinho, coloca o nome da gente, a gente leva pra ali que a menina vai fazer a separação. Aí aqui é o verde, aqui é a água, né? Aqui é a latinha, ali é o óleo. Uma parte do orçamento brasileiro, dos impostos que nós pagamos, é sim para financiar políticas públicas para quem mais precisa. O Brasil precisa sair do mapa da fome e nós precisamos garantir um mínimo de sobrevivência para essas famílias. Eu recebo o Bolsa Família, eu recebo o Vale Gás e recebo o DFC Miséria, que fala aqui, que é para quem tem criança menores de 6 anos. Só que essa renda do governo, eu pago as minhas contas, que é lá do meu apartamento, né? Água, luz, condomínio, né? Aí as minhas coisas que eu tiro, que eu recebo daqui, aí dá para mim comprar os alimentos dentro de casa, né? Que essas políticas também sociais, elas ajudam num processo de fazer com que, de fato, essas famílias, essas pessoas tenham um mínimo de estrutura para poder criar um ambiente no entorno para que elas consigam construir uma autonomia no futuro. Até que essas políticas não sejam mais necessárias, que a gente crie um ambiente de normalidade, de equidade entre as relações sociais que a gente tem no nosso país. Esse dinheiro circula na economia. Ele tem um efeito econômico no nível local. Nós estamos falando só do Bolsa Família, 168 bilhões. Mas quando o senador Antônio Carlos Magalhães apresentou o projeto para um fundo de combate à pobreza, no primeiro momento teve uma reação da oposição, mas eu, que inclusive já tinha passado fome, né, quando criança, eu pensei, bem, eu acho que esse projeto
pode ser trabalhado. Nós pegamos uma experiência do PSDB no interior de São Paulo, de um município que tinha Bolsa Escola, a experiência do Cristóvão aqui de Brasília. Resolver a pobreza através da escola, da educação. Não da geração atual, mas da próxima. Mas muita gente não acreditou, achou que era absurdo pagar para que crianças estudem. De onde vem o dinheiro? Você tinha o trabalho incrível do Suplicy com a questão da renda básica de cidadania. O objetivo maior será um dia chegarmos à renda básica universal e incondicional. Mas iniciar a garantia de uma renda, começando pelos mais carentes, desde que as suas crianças estejam indo na escola, nós iremos contribuir para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E era tudo em articulação. Eu me lembro que eu pedi para o senador Osmar Dias ser o relator dessa proposta, porque como ele era do PSDB, eu imaginava que ele ia ter mais espaço de interlocução para a gente poder viabilizar a proposta. Criou-se o Bolsa Escola. Solicitei, então, uma audiência junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que deu sinal verde para que tanto eu quanto os demais partidos todos viessem a aprovar o primeiro projeto que recebeu o nome de Bolsa Escola. Em outubro de 2003, mediante a recomendação do Grupo de Trabalho Interministerial do governo Lula, o presidente resolveu unificar esses 4 programas que eu mencionei: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, naquilo que veio a ser denominado o Bolsa Família. Medida provisória que cria o programa de Bolsa Família e dá outras providências. Designo o relator, o senador Renan Calheiros. Obrigado, senhor presidente. O voto é pela aprovação da medida provisória 132 de 2003. Indiscutivelmente, esta é uma medida de muito alcance social, muito importante, e nós não poderíamos terminar os trabalhos legislativos este ano sem a sua aprovação pelo Senado da República. Todos nós do PDT, o Augusto Botelho e eu, votamos a favor da medida provisória. Hipotecando apoio a essa medida de extrema importância. Está feito um acordo entre a oposição e o governo. Nós vamos votar a favor desta MP. Aprovado. A medida vai à promulgação. O Bolsa Família é citado por analistas como um dos responsáveis pela redução do índice de miséria no Brasil, que caiu 27,7% entre 2002 e 2006. Foi citado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação como um dos responsáveis pela saída do Brasil do mapa mundial da fome, em 2014. É considerado também um dos responsáveis pela redução da pobreza extrema no Brasil, que caiu 75% entre 2001 e 2014. O mais importante é que as políticas sejam encaminhadas para que elas se tornem políticas do Estado brasileiro e não apenas uma política de assistência e de proteção conjuntural considerado determinado partido político ou determinado interesse político. Em 2020, com a crise da pandemia mundial de Covid, os trabalhos presenciais no Congresso Nacional foram interrompidos. Não é brincadeira, o parlamento terá a consciência à altura do tamanho da sua responsabilidade. Sábado, na hora do almoço, o presidente Davi me liga no Viva Voz com o presidente Rodrigo Maia, perguntando: Bandeira, vocês têm alguma solução para a deliberação remota? Disse: olha, presidente, nós não temos nenhum protótipo ainda, mas temos uma ideia, que seria assim, assado, o senador tira foto, recebe uma senha, recebe um código a mais pelo celular, e acho que é seguro sim. Hoje, pela primeira vez, os senadores vão usar um aplicativo para votar à distância. E no momento em que todas as famílias brasileiras passavam por dificuldades, o Senado agiu rapidamente para ampliar os programas de transferência de renda. O governo propôs inicialmente R$ 300 mensais, mas os parlamentares dobraram o valor. Os R$ 600 fizeram parte da vida de milhões de brasileiros. Este texto foi feito, na verdade, por todas as mãos
pensamentos, palavras e ações de senadores e deputados federais. É urgente que o Senado aprove projetos e propostas que possam enfrentar a pandemia. Nós tivemos aqui uma emergência sanitária que colapsou a economia brasileira. Então, no Senado se discutiu a maneira, junto com a Câmara dos Deputados, de que a população fragilizada por esse revés econômico pudesse ser auxiliada. Então, foi aqui que se decidiu de que forma os recursos seriam alocados para o auxílio emergencial proposto pelo governo, pagamento das dívidas que as empresas tinham ao longo do tempo, para que eles não demitissem os seus funcionários. Estima-se que mais de 30 milhões de pagamentos mensais serão feitos nos moldes da proposta, conforme cálculos da nossa instituição fiscal independente, o IFE. Essa proposta, de autoria do senador Randolph, com relatoria do senador Amin, faz justiça a essas categorias. A orientação é o voto sim. Votaram sim 80 senadores, além do presidente Davi Alcolumbre. Esses programas são todos muito importantes. Mas o que vai resgatar a cidadania é o emprego. É o emprego, é o crescimento da economia. Então há uma camada da sociedade que precisa da assistência do Estado. Mas é também muito importante que o Estado compreenda de que essa não pode ser uma cultura geral e ampliada. Essa tem que ser uma cultura emergencial, focada naquelas camadas verdadeiramente vulneráveis. O restante tem que ter o estímulo ao trabalho. É crescendo que se inclui, não é só gastando. Não adianta eu garantir todas as políticas previdenciárias, todas as políticas trabalhistas, né, e ter uma inflação tamanha em que o salário só dê para chegar até metade do mês. A forma de se fazer o social é ser correto com o gasto público. E para isso nós precisamos de menos burocracia, de mais segurança jurídica, de marcos legislativos modernos, de não afugentar investimentos, de termos estabilidade institucional e política. Daí a importância das reformas trabalhistas e previdenciárias. É que as legislações, elas sofrem no tempo percursos ou de fluxo no sistema de proteção ou de refluxo no sistema de proteção. Leis são o resultado de muito debate e disputas de interesses conflitantes. Esse resultado é muitas vezes o consenso possível, às vezes a vitória da narrativa mais articulada e tantas vezes a vitória de quem tem mais poder econômico e político. Mas uma lei não significa fim da linha. Com o passar do tempo, leis podem ser mudadas por outras leis. Direitos que tivemos ontem podem ser modificados. Os senadores ouviram a opinião de mais 6 convidados. De um lado, os que afirmam que ela retira direitos dos trabalhadores e precariza o emprego. De outro, os que defendem a reforma como solução para o desemprego e para relações mais equilibradas entre patrões e empregados. Ele cria 15 direitos que hoje a legislação trabalhista não assegura. Há uma segurança jurídica? Há, para retirar direitos. Uma reforma que altera as leis trabalhistas no país. Os acordos entre patrões e empregados passam a prevalecer sobre a legislação. A regulamentação da jornada de trabalho de até 12 horas diárias, parcelamento de férias, a demissão por comum acordo e o fim da contribuição sindical obrigatória. Oportunidade para que milhões de brasileiros possam ingressar no mercado de trabalho pela porta da frente. Você não pode dar as costas ao mercado, mas o mercado não pode tudo. Essa reforma nefasta, essa reforma cruel, perversa, contra a vida do trabalhador. O projeto não retira direitos do trabalhador, porque os direitos do trabalhador estão garantidos na Constituição Federal. Os senhores estão retirando o direito do povo pobre brasileiro, de quem ganha um salário, de quem ganha 2 salários, quem faz serviço terceirizado. O relatório aprovado, ficam prejudicados. O texto acabou aprovado com 50 votos a favor, 26 contra e 1 abstenção. Claro que existem divergências de opinião, uns são a favor, outros são contrários. Promoveram retrocessos importantes em termos de garantia dos direitos dos trabalhadores. É que as últimas mudanças legislativas diminuem o grau de proteção para as pessoas de uma maneira em geral e os trabalhadores.
Eu acredito que a simplificação dos procedimentos, a redução da burocracia, a valorização, né, das oportunidades de trabalho, com o trabalho intermitente, o trabalho temporário, deu oportunidade e nos números está expresso. O Brasil hoje enfrenta os menores índices de desemprego, que, no meu entender, significa que a reforma trabalhista alcançou o seu fim. Por exemplo, o trabalho intermitente é um absurdo. É dizer, fica em casa, quando precisar de você, eu te chamo, se vem trabalhar na minha empresa. Eu te pago as horas trabalhadas. O resumo é isso. Foi aprovado até que a mulher grávida podia atuar em área insalubre. Mas lembrar que isso afeta toda a população, porque, no final das contas, isso aí vai chegar nos empregos que vão ficar em risco ou não, né, a partir da tributação que existe em cima das empresas. Sim, as primeiras coisas que no mundo inteiro tiraram foram direitos trabalhistas, né? Isso não foi uma coisa no Brasil. O Brasil ainda resistiu muito. Uma cabeleireira, funcionária de um salão grande. Quando teve a reforma do Temer, mas vai ser pessoa jurídica, é muito melhor, não sei o quê. Melhor para quem? É melhor para o empregador só. Ela, no início, falou comigo, eu acho que vai ser bom, não sei o quê. Depois mudou de ideia, totalmente. Nós votamos contra, né? Eu acho que tem que ser dado a todos um direito a um trabalho digno, um trabalho decente. Foi muito bom para o Brasil, bom para os trabalhadores, bom para os empregadores, bom para a segurança jurídica, modernizamos o texto trabalhista e garantimos avanços. Nós sempre focamos na responsabilidade de ter a necessidade de gerar empregos, de facilitar a contratação. O modelo de contratação do passado, de 40, 50 anos atrás, não é o modelo de contratação da agora. Com essas concepções que são pseudo-modernas de retirada de direitos, de favorecimento a contratações sem muitas regras. O cidadão ganha 1.500, mas ele custa para a empresa 3.000. Porque tanta regulação em cima, tanto custo em cima, que ele não custa 1.500, ele custa 3.000. Não se revogou a CLT, ela continua a existir, mas se abriu condição para ela não ser cumprida. Então, a reforma trabalhista, ela foi um passo importante e, é claro, ela precisa continuar a ser modernizada, porque as relações de trabalho se modificam e, portanto, tudo isso tem que ser inserido nesse arcabouço tributário, trabalhista, né, de sustentação da vida das pessoas e de suas famílias. É papel do Congresso Nacional estar sempre atento às mudanças da sociedade brasileira para propor soluções para essas demandas. Foi o que aconteceu com a questão previdenciária. Hoje estou aposentado. Hoje eu estou aposentada, graças a Deus. Acho que todo mundo quer descansar um dia. Eu não parei para pensar em aposentar, não. Eu penso, só que eu não paguei os 15 anos de aposentadoria. Não, ainda dá até um pouquinho de tempo ainda para me aposentar. E por idade tá longe, né? Sem aposentadoria, na verdade, seria trágico. Eu peguei a transição da reforma da Previdência, né? Eu fui aposentado por tempo de contribuição. Antes se aposentava com 35 anos de serviço, né? Eu trabalhei 35 anos para me aposentar no futuro. Eu estava com 34 anos, tive que pagar 2 anos de INSS. Mas com a nova reforma, eu iria ter que trabalhar uns 10 anos ainda. Negociar a reforma trabalhista e previdenciária foram momentos importantes do Congresso Nacional, porque as duas reformas dizem respeito diretamente à vida da população brasileira. Hoje, se você olhar o orçamento brasileiro, o que tem mais impacto no orçamento brasileiro, disparado na frente, é a Previdência. À medida que a sociedade vai envelhecendo, o gasto como proporção do PIB vai aumentando. Nós temos um Estado grande demais e isso impede o crescimento do Brasil. Nós não temos orçamento suficiente para pagar a Previdência ou mesmo os direitos trabalhistas como fazia no passado. Então, foi por isso que houve a necessidade de se fazer reformas no Brasil. Agora está nas mãos do Congresso decidir que previdência os brasileiros terão nos próximos anos. As mudanças propostas pelo governo já estão sendo analisadas por uma comissão especial. Eu vou apresentar aqui o relatório sobre o texto e apresento uma sugestão para o PEC paralelo.
Essa reforma veio por muita atuação política e também não veio sem resistência de setores ligados aos trabalhadores que se organizaram. Os 80 maiores contribuições corrigem essas distorções todas. Alguém falou aí que os trabalhadores podem trabalhar até os 80 anos. É a questão da contribuição menor que o salário mínimo no mês não valer como tempo de contribuição. É uma situação que ocorre. Eu não escolho ficar doente, eu não escolho ter uma doença degenerativa. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Nós votamos contra, né? Mas foi tirado o direito dos aposentados e pensionistas, dos futuros aposentados. Mas eu diria que o Senado fez uma boa revisão para evitar um prejuízo maior para os trabalhadores do campo e da cidade e para os aposentados e os futuros aposentados. Se não fosse o Senado, o estrago seria muito maior. O texto estabelece que se mantém a aposentadoria especial. Entretanto, extingue a idade mínima. O sistema previdenciário, ele é solidário e certamente a aposentadoria antecipada de um prejudica os demais segurados. Informa ao plenário que a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa. O PSL vota sim, presidente. O PSL encaminha sim, senhor presidente. Eu libero a bancada, meu voto é contra. O PSC, como diz, não festeja, mas é solidário à necessidade do Brasil e dos brasileiros. Vai votar sim. Minoria, oposição, obviamente, senhor presidente, vota não. Um acordo histórico. O texto não é perfeito, mas dentro da enorme diversidade da casa, é o melhor texto possível. Votaram sim, 56, não, 19, nenhuma abstenção. Está aprovado o texto base. Compromisso do Congresso Nacional com a pauta do país. Promulgada a Emenda Constitucional número 103 de 2019. A aprovação das reformas trabalhista e previdenciária foi melhor para o cidadão brasileiro? Uns dizem que sim, com bons argumentos. Outros acham o contrário, também com argumentos consistentes. Bom ou ruim, esses debates são decididos aqui, no Senado e na Câmara. É preciso a gente acompanhar, ficar de olho. Os senadores vivem como nós, num mundo em movimento, e podem modificar direitos e adaptá-los aos novos tempos. Antes eu trabalhava de carteira registrada, né? Que eles falam CLT. Aí eu resolvi ficar só na plataforma, que eu tiro superior, tipo, que eu faço num mês para ganhar na CLT, eu tiro numa semana. O pessoal mais jovem vê, assim, o esforço dos pais, muitas vezes pai, mãe, tio, que trabalha no CLT no geral, bancos, e, assim, não se agradam muito com a forma com que são tratados. Porque quem já acostumou trabalhar essa forma de se controlar, se mandar, fazer suas escalas, sua corrida, já não quer voltar para a CLT. Está praticamente no meio de uma guerra, né? Por quê? Porque a maioria dos motoboys não querem aceitar. A maioria fala que é melhor ficar do jeito que está agora e sem benefício, sem nada. Eu sou um dos poucos, na verdade, que não prefere o meio CLT, né? Porque o CLT traria para a gente mais segurança na questão de carga horária, também de salário fixo e benefícios, vales, transporte, vale alimentação. Também sem regularização não existe imposto, né? Se há recolhimento de imposto, melhora o SUS, melhora a educação. A gente tem até como exigir. E sem recolhimento, só quem lucra é a grande empresa. As novas relações de trabalho que aparecem na sociedade, sobretudo agora com a revolução digital, com a entrada da tecnologia digital, estes trabalhadores, eles seguem destinatários de direitos fundamentais. Há de se elaborar legislações infraconstitucionais específicas para regulamentar o modus operandi dessas relações de trabalho. De que maneira nós vamos regular? Quais são as regras que serão estabelecidas
de modo que não atrapalhe a incorporação tecnológica, de modo que proteja a vida e direitos básicos conquistados ao longo do processo civilizatório da humanidade. Eu acredito que o primeiro papel será ouvir as partes interessadas, né? Ouvir as plataformas e ouvir principalmente os trabalhadores, porque nem sempre um engravatado dentro de um gabinete de 4 paredes, num ar-condicionado, sabe o que é que acontece na vida real. É um perfil do Congresso Nacional mediar essas situações, colocar sentados à mesma mesa aqueles que são os interessados, as plataformas, os trabalhadores e o Poder Legislativo, que vai elaborar a legislação final sobre o tema. A gente precisa buscar um mecanismo que possa garantir que esse trabalhador tenha realmente, né, a sua previdência, né, que tenha a sua aposentadoria. Nós precisamos criar respostas para dar conta de um objeto novo e complexo. Isso é o grande desafio que a gente tem aqui no Senado. Então, muitas vezes você começa um projeto que você começa a estudar e você tem uma visão. Você começa a receber todo mundo e aí você vai aprendendo e vendo para chegar num projeto que sirva à sociedade. Os corredores do Senado Federal estão lotados de representantes dos aplicativos que fazem o transporte individual de passageiros e também dos taxistas de todo o país. Todos nós aqui, todos os senadores, querem o melhor tanto para o pessoal dos aplicativos, simbolicamente Uber, como também dos taxistas. É preciso que haja regulamentação, inclusive para efeito de mobilidade urbana. Então, eu sou a favor da regulamentação, mas não da estatização. A arrecadação do ISS, advinda dos provedores dos aplicativos, permitirá uma melhor distribuição de renda, porque esses tributos são fundamentais. A tecnologia ela mudou muito a nossa vida, mas as nossas leis elas continuam antigas. Inicialmente, quando a tecnologia chega, a gente fica um pouco assustado. Na verdade, a nossa profissão ela está na UTI. A tendência, né, se o mundo não mudar, a tendência vai ser ela sumir, porque vai ser tudo autônomo. Vai ser sem precisar do motorista, sem precisar do piloto. Pânico em relação ao desaparecimento do emprego houve em todas as revoluções tecnológicas. Se for repetir o padrão de todas as evoluções tecnológicas, vai ter perda, mas vai ter ganho. De forma geral, a tecnologia ela não tira empregos, ela gera empregos diferentes com uma qualificação diferente. Muitos empregos vão desaparecer, mas outros empregos vão surgir. Que a minha geração, ela passou por tantas coisas, né? Porque do analógico para o digital. E aí você vai vendo, né? Do telex para o telefone celular, que você fala com o mundo todo. Que se a automação vem, e ela vem e tá aí, veio para ficar, né? A inteligência artificial veio e tá aí, e vai ficar. O trabalho à distância, que nós todos vemos, o sistema quase de uberização, como a gente fala, ele veio para ficar, ele não vai cair, ele não vai sair, pelo contrário. Então, é um mundo que a tecnologia vai chegando e nós temos que aprender a lidar com ela, e aí a legislação é importantíssima. E o Senado pode colaborar muito com isso para que a gente possa ter regras claras para que a sociedade viva melhor.